Fala investidores, tudo bem com vocês? Hoje vou mostrar a atualização da minha carteira de investimento, como está a minha carteira de investimento nesse momento. Vou mostrar todas as ações, todos os fundos imobiliários, vou mostrar aí o rendimento também desse mês, certo? Lembrando que as ações estão caindo bastante, minha carteira está no positivo principalmente por causa dos fundos imobiliários. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno, eu sou investidor há 1 ano e 7 meses e tenho por objetivo incentivar novas pessoas a investir, discutindo um pouco sobre ativos e mostrando aqui na prática a minha carteira de investimento. Então, vamos lá olhar minha carteira. No momento, o meu patrimônio total está no valor de R$ 29.823,83. Valor investido R$ 29.615,37. Tive um lucro total nessa carteira em dividendos de R$ 3.768,34 e tenho um ganho de capital ainda de R$ 172.049. Lembrando que minha carteira eu não foco em ganho de capital, eu foco em dividendos. Por isso que meus dividendos aqui estão bastante altos. Proventos recebidos nos últimos 12 meses de R$ 3.204,42 e o total tem esse aqui em dividendos. Você vê aqui que o total está menor porque eu não recebi aqui é juntando alguns dividendos que estão provisionados também, tá certo? Lembrando aqui, minha variação está positiva 0,58%, ganhando aí esses R$ 172,49. Lembrando que eu não vou realizar o lucro disso daqui. Minha rentabilidade está positiva 44,37%, principalmente por causa que eu recebo muito dividendo aí todos os meses. Olhando aqui um pouco, dá para ver que minha carteira sempre vem crescendo, colocando aqui desde o início. Sempre estou fazendo aporte e estou aumentando aqui o meu patrimônio na bolsa. Eu tenho aqui 93% em fundo imobiliário e tenho 6% em ações. Então, minha carteira é focada basicamente aqui em dividendos. Olhando aqui um pouco, dá para a gente ver que eu tenho as ações e tenho os fundos imobiliários. Entre as ações, eu tenho a Agro 3, que eu tenho 36 ações. O preço médio está de R$ 22,07. Lembrando que a Agro 3 vai pagar aí em novembro. Preço atual R$ 20,39. Estou aí com a variação negativa de menos 7,62%. Tenho também a CEMIG com 32 ações. Meu preço médio está R$ 10,33. Hoje em dia ela está custando R$ 10,62. Está com uma variação positiva de 2,78%. Tenho também a Semin com 43 ações. Meu preço médio está de R$ 4,80. Fazia tempo que a Semin não baixava, baixou agora, está R$ 4,78. Uma variação negativa de menos 0,52%. Tem o Banco do Brasil com 8 ações. Lembrando que eu quero que o Banco do Brasil baixe. Se ele baixar aí na média de R$ 16, eu vou estar comprando. Preço médio R$ 33,16. Preço atual R$ 19,69. A variação está negativa aqui, menos 40,63%. Tenho também a Taesa. A Taesa tem 4 ações. O preço médio está de R$ 34,42. O preço atualmente está de R$ 33,21. Estou com a variação negativa menos 3,52%. Lembrando aqui que o Banco do Brasil não comprei esse preço. Depois eu vou me atualizar em relação a isso daqui. Se eu não me engano, meu preço médio do Banco do Brasil é 20 e poucos reais. Descendo aqui um pouco, dá para ver que eu tenho também a Petrobras. Tenho aí 4 ações no preço médio de R$ 35,55. Atualmente a Petrobras está de R$ 30,29. Lembrando, tem o problema do governo aqui no meio, certo? E a gente tem que olhar bastante para a Petrobras em relação a isso, mas está num preço interessante para a compra também, principalmente pelos dividendos que a Petrobras paga. Está com uma variação negativa de menos 14,79%. E tem a Taurus com 22 ações, preço médio de R$ 13,06.
atualmente está custando 4,61. Estou com a variação negativa de 64,69. Lembrando que as ações eu não faço muito investimento. Eu tenho um total aqui de R$ 1.840,70. Por isso que está aí com essa variação negativa. Porque cada vez que a ação estivesse caindo, eu comprasse mais, normalmente aqui ia estar melhor a carteira aqui de ações. Então vamos lá para o que interessa. Os meus fundos imobiliários. De fundo imobiliário, eu tenho um total aqui de 14 ativos, valor total investido de R$ 27.983,16. Estou com uma variação positiva de 1,80% no total, certo? E uma rentabilidade aqui de 12,73%. Tenho aqui 94% da minha carteira em fundos imobiliários. Eu tenho aqui o Vigia 11 com minha principal posição. É um Fiagro com a quantidade de 537 cotas, preço médio aqui de R$ 8,02 e o preço atualmente está de R$ 9,04. Eu foco principalmente no pagamento de dividendos porque eu poderia fazer aqui um lucro aqui vendendo o Vigia 11 e aportando em outro fundo. Porém, eu quero levar aqui para longo prazo, lembrando que o Vigia está aí entre os fundos de risco. Então eu faço investimento menor daqui para frente. O MXRF11 eu tenho 508 cotas, meu preço médio de R$ 9,96, preço atual R$ 9,53, estou com uma variação negativa de menos 4,35%, uma rentabilidade de 10,19%, que é um fundo imobiliário aí de papel que muita gente conhece. O FGAA também é um Fiagro, eu tenho 532 cotas, meu preço médio está de R$ 8,07, preço atual R$ 8,42. Estou aqui com uma rentabilidade aqui de 18,32%. O VGHF11, eu tenho 554 cotas, que é um fundo imobiliário de papel, preço médio R$ 7,89. Atualmente está custando aqui R$ 7,67 e estou aqui com uma rentabilidade negativa de menos 0,61. Tenho também o Vigi 11, que também é um fundo imobiliário de papel e também está nos fundos imobiliários de risco, onde eu tenho 413 cotas, preço médio R$ 9,36. Atualmente está custando R$ 9,48 e estou aí com uma rentabilidade positiva de 19,79%. Tenho também o CPTR, que é um Fiagro com 239 cotas, preço médio está de R$ 7,20, atualmente está de R$ 7,45. Teve um tempo que o CPTR não pagava dividendos, deixou aí uns 3 meses sem pagar, porém retornou aí o pagamento aí dos dividendos. Estou com uma rentabilidade negativa de menos 0,55%. Tenho também o GARI 11 com 150 cotas, preço médio de R$ 8,85. Atualmente está custando R$ 9,07. Lembrando que o PVP do GARI 11 está acima de 1, então não está para momento de compra. E está aqui com a rentabilidade possível de 17,82%. Tenho também o BTCI, que é um fundo imobiliário de papel. Tenho 121 cotas, preço médio R$ 9,32. Atualmente está custando R$ 9,11 e estou aqui com uma rentabilidade também positiva de 9,49%. Tenho também o RZTR, que é como se fosse um Fiagro, porém ele tem suas características diferentes de um Fiagro, certo? Tenho 8 cotas, preço médio R$ 89,74. Atualmente está custando aqui R$ 89,30. Estou também com uma rentabilidade positiva de 13,90%. Tem o Snag 11 com 32 cotas, que aqui é um Fiagro, preço médio de R$ 9,53, atualmente está custando R$ 9,51. Estou com uma rentabilidade positiva de 15,29%. Tenho também o BTLG, que é um fundo imobiliário de tijolo do tipo galpões logísticos, tenho 2 cotas, preço médio de R$ 92,32. Atualmente está custando R$ 98,98. Estou aqui com uma rentabilidade positiva de 11,69%. Tenho também o XPML, que é o meu único fundo de shopping, certo?
Tenho aqui uma cota, foi o que acrescentei por último, certo? Tenho aqui o preço médio de R$ 100,65, agora está custando R$ 98,62. Estou aqui com uma rentabilidade negativa, porém eu não recebi nenhum dividendo do XPML ainda. Tenho também o TRXF11, que eu acrescentei agora também, que é um fundo imobiliário do tipo híbrido de tijolo. 97,84% é meu preço médio e está custando agora R$ 97,25, uma rentabilidade negativa de menos 0,12. Tenho também a LZR, que é um fundo imobiliário híbrido também, tenho uma cota. Esses três aqui eu tenho uma cota de cada porque eu acrescentei na carteira agora. Meu preço médio está de 10,11 centavos e agora está custando R$ 10,02. Rentabilidade negativa de menos 0,08. Esses fundos aqui eu não recebi nenhum dividendo por isso, que está aqui com uma rentabilidade negativa. Então, essa é a minha carteira de investimento. Eu não invisto ainda na renda fixa, não invisto também em cripto, não invisto em ETF. Eu estou focado basicamente aqui em receber renda passiva com os meus fundos imobiliários. Olhando aqui em relação à minha renda passiva, dá para ver aqui, vou colocar aqui todos, que eu sempre estou crescendo aqui os meus dividendos, certo? Todo mês estou crescendo um pouco meus dividendos. Esse mês eu recebi um pouco menos do que os outros meses, porque o FGA parou de pagar a amortização, então reduziu aí esses 30 e poucos reais que o FGA pagava todos os meses. E próximos meses eu vou estar aportando até conseguir aqui bater aqui esses 400 reais em dividendos. Dá para ver aqui que eu recebo dividendos aqui no início, no meio e no final do mês, porque meus fundos imobiliários garantem isso, que eu ganho um pouco no começo, no meio e no final do mês, que essa é a minha estratégia. E tenho aqui também cada um que paga, certo? Entre os fundos imobiliários e as ações. Olhando aqui um pouco, dá para ver que minha rentabilidade está bem positiva, principalmente devido aos meus dividendos. No início, sempre tinha uma queda no ano passado, né? E agora, minha rentabilidade está bem alta comparado com os maiores índices, que é o IPCA, o IFIX e o ICDI. O IPCA, onde rendeu aqui 7,80% nesse tempo. O IFIX é o índice dos fundos imobiliários, que rendeu aqui 3,18%. E o CDI aí que está 15%. E nesse tempo rendeu aqui 18,42. Porém, a minha carteira teve uma rentabilidade positiva de 44,32%, certo? Então, está bem acima dos outros índices. Olhando aqui em relação ao meu patrimônio, dá para ver algumas características. Sempre está crescendo o meu patrimônio, certo? Desde o início tem esse crescimento. Dá para ver que 93,82% são nos fundos imobiliários, 6% são em ações. Em relação à alocação de ações, a maior parte está no setor do agro, porém, eu tenho energia, tenho aqui mineradora, tenho banco, tenho outra energia, petróleo e armas, certo? Então, estou acompanhando bastante isso aqui. Dá para ver que o agro eu tenho mais, porque eu fiz investimento esse mês, certo? Esse mês passado eu fiz investimento no agro, principalmente por causa desses dividendos aí que vem em novembro. Descendo aqui um pouco, dá para ver que os fundos imobiliários, eu tenho 14 fundos imobiliários, está bastante aqui diversificado, porém tem alguns que eu preciso aqui aportar mais, que são os que eu acrescentei agora. Tenho maior posição no Vigia, MXRF11 e o FGAA11. Em relação às minhas metas, eu estou aqui continuando aportando, vamos tentar bater aqui essa meta, sendo que eu já bati uma meta de início, que era aqui os 10 mil reais, e vamos aqui a caminho dessa meta aqui dos 50 mil reais. E os meus lançamentos foram esses aqui. Por último, eu investi aqui no RZTR, ALZR, TRXF, XPML. Aqui dá para ver que eu investi bastante aqui no agro, certo? Que é na Brasil Agro, comprando aqui duas ações aqui todos os dias. E essa daqui é a minha carteira de investimento e como está no momento. Vendo aqui que eu estou conseguindo bater minha meta de que sempre está conseguindo aqui bastante dividendos aqui mensais. Então, pessoal, é basicamente isso. Estou filmando aqui madrugada ainda, certo? Para conseguir postar para vocês. Quem puder, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificação e até os próximos vídeos.